Bem, gente, ontem na sede da ONU, mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, o presidente Lula encanta o mundo, e encantou mesmo. Durante o discurso do presidente Lula, ele foi interrompido por 7 salvas de palmas. 7 vezes ele foi aplaudido em seu discurso. 7 vezes durante o discurso, fora no encerramento e na apresentação dele, quando ele chegou, evidentemente, né? Então, vou falar desses aplausos, que são coisas importantes. O Lula está preocupado nesse discurso dele, a preocupação dele é mundial. Mas tem algumas coisas que são bem nossas e que gerou aplauso no Brasil. Que são nossas, mas que também, na verdade, influenciam o mundo. Então, vamos lá, gente. Isso foi na Assembleia Geral da ONU, dia 19 de setembro, ontem. Primeiro aplauso que o Lula ganhou dos presentes foi quando ele disse, abrir aspas, o Brasil está de volta, fechar aspas, presidente Lula. E de fato está de volta, sim. O que esteve lá nos últimos 4 anos, né, isso não era o que representava o Brasil, de fato. Era uma extrema-direita que já começou a ser derrotada no Brasil, né, no final do ano passado com a eleição do presidente Lula, e hoje, com tanta gente presa, tanta gente sendo condenada, isso é o início do fim da extrema-direita. Eu estou querendo dizer da extrema-direita, tá, gente? Não estou falando da direita. O convívio de direita e esquerda é um convívio que tem que ser democrático, mas quando chega aos extremismos, aí as coisas já são mais complicadas. E aí foi o primeiro aplauso dele quando ele disse que o Brasil está de volta. E está de volta por tudo isso que eu acabei de falar. Segundo aplauso dele foi quando ele falou da igualdade racial, né? Não podemos esquecer que o presidente passado estava falando até que os negros, né, se pesavam em arroba, né? E também as questões dos quilombolas, que foram muito mal resolvidas durante o governo do Jair Bolsonaro. Racismo não falta na extrema-direita brasileira, principalmente na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que o Lula encantou o mundo, por causa desse contraste, né? Desse contraste de quem estava saindo para quem está entrando agora, que já está no poder, na verdade, há quase 8 meses. Também foi aplaudido quando ele falou sobre o desmatamento da Amazônia, da queda do desmatamento na Amazônia. Isso é muito importante, o mundo inteiro anseia por isso, e essas mudanças climáticas, a forma que o Brasil tem de ajudar nesse combate é diminuindo o desmatamento na Amazônia, e diminuindo muito, de uma forma muito acelerada, porque o que aconteceu nos últimos anos foi terrível, né? Nós tivemos, inclusive, ministro do governo passado vendendo madeiras ilegais, ajudando a vender madeiras ilegais. Não é isso que vai acontecer na gestão do presidente Lula. Por isso, mais uma vez, ele foi aplaudido. Como também foi aplaudido quando ele falou da equidade salarial, né, entre homens e mulheres, né? Aqui no Brasil existe um disparate, né? Os homens ganham bem mais que as mulheres, mas isso não é uma coisa só do Brasil, não. Grandes nações por aí afora também têm essa prática, e isso precisa ser corrigido. E aí, evidentemente, nessa defesa que o Lula fez, ele foi mais uma vez aplaudido. Foi também aplaudido quando ele falou da liberdade de imprensa. Só que a liberdade de imprensa não é aquilo que Alexandre Garcia fez, não é mentir. Não é o jornalista chegar, mentir, criar um problema que não existe, jogar uma população toda contra um presidente, contra uma organização, contra um partido político, seja lá contra o que for, com mentiras. As mentiras foram, inclusive, a fake news no Brasil está diretamente ligada à família do Jair Bolsonaro. Né? E no mundo inteiro tem essa questão das fake news, né? Mas a liberdade de imprensa prega o direito, sim, do jornalista expor ali as suas ideias, mas não pode inventar fatos para denigrir a imagem de terceiros. Isso tem que ser punido por aquilo que fala a lei, inclusive. Né? E outra vez, mais uma vez que ele foi aplaudido, foi quando ele disse dos embargos a Cuba. Cuba é um país incrível, um país belíssimo, um país que passa por momentos difíceis economicamente, não por sua ideologia, mas muito mais por causa desses embargos. Porque se for falar de questão de ideologia, a Arábia também deveria estar sendo isolada do mundo, a Arábia Saudita, porque lá se vive uma ditadura terrível, uma ditadura assassina. Mas não é por isso. O problema de Cuba é outro, é um problema com os Estados Unidos, né? Talvez pela proximidade com os Estados Unidos, que os Estados Unidos jamais vai querer que Cuba se desenvolva.
que são países rivais, que não, na verdade não é. Cuba só quer ter seu povo livre para trabalhar, para produzir e para espalhar as maravilhas que Cuba tem, espalhar para o mundo. São muitas coisas boas, inclusive as suas universidades, inclusive os seus quadros médicos, que quando vieram para o Brasil fizeram um trabalho belíssimo. E a última vez, a 7ª vez que ele foi aplaudido, quando ele falou da sua preocupação com o crescimento da extrema-direita no mundo. No mundo. Isso é um negócio muito sério. Aqui no Brasil a gente já começou a derrubar essa extrema-direita, inclusive na eleição do presidente Lula, e hoje tem um monte de gente dessa extrema-direita que a gente sabe que são bandidos, inclusive tem muitos deles presos, né, e outras pessoas também serão presas. E é isso, gente, porque no século passado, como eu estava falando, na década de 20, surgiu ali o Benito Mussolini na Itália, surgiu na década de 30 Adolf Hitler na Alemanha, e deu no que deu. Morte de muitas pessoas, inclusive morte em pessoas em campos de concentração, de fome, de experiências terríveis, né, de coisas assim. Morreram pessoas também nas câmaras de gás, enfim, gente, é um negócio terrível que a gente não pode permitir que isso volte no mundo. Naquela época, pracinhas daqui saíram do Brasil e muitos deles morreram nos campos italianos para salvar o povo italiano, saíram daqui do Brasil. Então, sim, faz sentido o Brasil estar preocupado com isso, porque toda a população mundial pode sofrer com o crescimento dessa extrema-direita. Parabéns para o presidente Lula, parabéns para o Brasil. E é assim que a gente gosta de ver o Brasil sendo aplaudido, como sempre foi, menos nesse período em que o presidente Jair Bolsonaro esteve à frente do Brasil. Ex-presidente, na verdade. Antes de encerrar, eu quero pedir aquilo que eu sempre peço, que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, que você comente e compartilhe. Principalmente que você curta e que você se inscreva. Um grande abraço a todos.